não se encontrou absolutamente nada contra a senadora e atual candidata a vice-presidente da República. Não teria, a meu ver, extrapolado para um verdadeiro discurso de ódio, de incitação ao racismo. É um número altíssimo de presos provisórios e, portanto, precisando de tomar alguma providência no sentido de determinar o julgamento. A nova versão do aplicativo Pardal também é uma aliada da Justiça Eleitoral. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje os ministros do Supremo se reuniram nas turmas. Na segunda turma, os ministros arquivaram o inquérito que investigava a senadora Cátia Abreu por prática de Caixa 2. Repórter Carla Lucena, ao vivo, tem outras informações sobre a sessão de hoje. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. A ex-senadora Cátia Abreu e atual candidata à presidência da República na chapa de Ciro Gomes foi denunciada pelo Ministério Público Federal. Na denúncia, Cátia Abreu e também o marido dela, Moisés Pinto, são investigados pelo suposto recebimento de R$500 mil para o financiamento da campanha dela ao Senado Federal em 2014. Essa doação teria partido do setor de operações estruturadas da Odebrecht e foi revelada durante depoimentos de empreiteiros da Odebrecht em acordos de delação premiada. Aqui no STF, a defesa do casal pediu o arquivamento dessa denúncia por falta de provas. E foi essa a decisão da segunda turma. Veja na reportagem. Ao analisar o inquérito, o ministro Gilmar Mendes disse que o STF tem julgado inúmeros casos em que as investigações esbarram no modelo circular e que não avançam para provas mais concretas. Ressaltou que essa é a situação da ex-senadora Cátia Abreu, já que após quase 1 ano e meio, os indícios de crime são frágeis e não permitem o recebimento da denúncia. Mesmo após 15 meses de tramitação e sucessivas prorrogações, não se conseguiu reunir, até o presente momento, indícios minimamente subsistentes da ocorrência dos crimes descritos e da participação dos investigados. Já o ministro Edson Fachin considerou que as investigações ainda estão em andamento e que a denúncia deveria ser julgada pela Justiça de primeira instância. Verifico no caso dos autos que, sem embargo dos diversos meses já transcorridos, o senhor delegado da Polícia Federal, Albert Paulo Sérvio de Moura, em 23 de agosto passado, faz referência a pendências de perícias dos sistemas informatizados da Odebrecht e das análises das empresas que aqui menciona, conforme requisitado pela Procuradoria-Geral da República, e remeteu os autos ao eminente ministro relator. Os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski seguiram o relator e, por maioria, a turma decidiu arquivar o inquérito contra Cátia Abreu. Eu compreendo as razões expostas pelo voto divergente do ministro Luiz Edson Fachin, mas da leitura que fez dos depoimentos do eminente relator, a mim me parece que, na verdade, essa é uma colaboração em que se isenta a personagem citada de envolvimento. O que espanta nesse caso é que após quase 1 ano e meio de investigações, não se encontrou absolutamente nada contra a senadora e atual candidata a vice-presidente da República. Não é possível que qualquer cidadão seja submetida a uma investigação sem prazo. Ainda durante a sessão, por maioria, os ministros concederam habeas corpus a 2 pessoas acusadas de tráfico internacional de drogas por comprar sementes de maconha pela internet. A turma entendeu que, além da quantidade de sementes ser pequena, elas não podem ser classificadas como droga. Não há dúvida de que a semente em si não é droga, de que a semente também não pode ser considerada matéria-prima ou insumo ou produto químico destinado à preparação de droga ilícita. Não tem nenhum sentido, nenhum cabimento e pessoas, cidadãos, que sejam portadores de algumas sementes desta planta sejam enquadradas num crime cujas penas são tão drásticas.
E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outros detalhes dessa sessão para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Oi. Tem uma progressão de regime, também esteve na pauta, não é? Exatamente. Foram julgamento conjunto de 4 agravos regimentais, recursos apresentados em 4 reclamações de sentenciados diferentes, mas cujo pano de fundo era o mesmo. Eles alegavam que estava havendo uma violação de uma súmula vinculante do Supremo à exigência de um juiz da execução criminal que, para analisar um pedido de progressão de regime, analisar os requisitos objetivos e subjetivos, principalmente, para sair de um regime de cumprimento de pena mais gravoso para um menos severo, estava exigindo, segundo o ministro Edson Fachin, de uma maneira, vamos dizer assim, sem fundamentação, sem relação com os elementos concretos da pena, a exigência do chamado exame criminológico. Os ministros, na segunda turma, entenderam que a lei de execuções penais, antes da reforma, exigia, sim, o exame criminológico para apurar os efeitos psicológicos da pena e saber se, efetivamente, esses sentenciados poderiam progredir no regime. Mas que isso depois ficou a critério de cada juiz. E, ao determinar de uma forma, vamos dizer assim, padronizada, que esse exame fosse realizado, nas 4 reclamações, a turma acabou entendendo que a decisão do ministro Dias Toffoli, no sentido de se aceitar os argumentos e manter a decisão da exigência do exame criminológico, deveria ser afastada, e deram provimento ao agravo regimental, e com isso também as 4 reclamações, para determinar que o juiz da execução penal reveja a possibilidade de progressão de regime dentro dos critérios objetivos e subjetivos, sem que haja exigência para os 4 casos dessa realização do exame criminológico. Essa foi uma das decisões proferidas na segunda turma hoje. Auxílio moradia de juízes também foi tema aí da segunda turma. Esse tema chama bastante atenção, mas a questão da constitucionalidade ou não do pagamento desse auxílio moradia não foi o tema discutido na segunda turma nesta tarde. O que se discutiu foi a possibilidade ou não do Supremo Tribunal Federal, a pedido da União, ter a competência ou não para julgar um caso concreto que envolvia auxílio moradia de 2 juízes federais. Na verdade, a mulher era um casal de juízes federais em que o marido já recebia o auxílio moradia, mas ela foi lotada numa comarca vizinha e buscava e pleiteava também o recebimento do auxílio moradia, não obstante eles continuem morando na mesma residência. Então, o argumento era de que, nesse caso, o ministro Fachin relator, e por votação unânime, eles acabaram entendendo que não seria da competência do Supremo Tribunal Federal, que esse se trata de um caso bastante peculiar e específico, e que ao Supremo Tribunal Federal cabe a competência para processar e julgar aquelas demandas que envolvam, ainda que direto ou indiretamente, o interesse nacional de toda a magistratura. E esse seria um caso peculiar de alguns magistrados em todo o Brasil. Obrigada, Karina. Amanhã você está aqui também, né? Amanhã, depois do direto do plenário. Tá ótimo, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. A primeira turma do STF julgou hoje vários processos, entre eles pedidos de extradição e de liberdade. O primeiro caso julgado foi um pedido de liberdade de um funcionário público que responde por crime de peculato. O relator, ministro Marco Aurélio, votou para que o homem continue preso até o julgamento final do processo. O juízo, ao fixá-lo, o valor do dia multa, levou em conta os critérios evocados para a imposição da pena privativa de liberdade, reportando-se ao patamar alusivo à continuidade delitiva e aos montantes tidos como significativo decorrentes dos desvios realizados. Por unanimidade, o pedido de liberdade foi negado. E o artigo 1º da Lei de Improbidade é o artigo que hoje equipara todos aqueles que exercem atividade privada, mas com munus público, a funcionário público para todos os fins de direito, inclusive para fins de direito penal. Com a reforma administrativa, com a emenda 19 de 98 e a possibilidade de contratos de gestão, surgiu, a partir da legislação, essa nova forma de prestação via OS, Organizações Sociais. E elas têm o ônus e o bônus. Depois, a primeira turma analisou um caso de uma mulher que responde por homicídio no Chile e já foi condenada por outro crime no Brasil. Foi a extraditanda condenada a pena de 2 anos e 9 meses de reclusão
em regime inicial semiaberto pela prática de crime de furto qualificado, por subtrair, mediante concurso de 2 pessoas, 5 celulares de um estabelecimento comercial em Búzios. Neste processo, a pena privativa de liberdade foi substituída por 2 restritivas de direitos. Os ministros concordaram com a extradição da chilena, segundo o voto da relatora, ministra Rosa Weber. Que o fato da extraditanda possuir família, inclusive com filho brasileiro, não é obstáculo ao deferimento da extradição. Caberá ao chefe do Poder Executivo entregar ou não a extraditanda. Ou seja, para mim, o processo de extradição revela uma simples ação declaratória. E ainda na primeira turma, a denúncia pelo crime de racismo contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro foi rejeitada. A repórter Fernanda Porto, agora ao vivo, tem as informações para a gente. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William, boa noite para todos que nos acompanham. Faltava apenas o voto vista do ministro Alexandre de Moraes para a conclusão do julgamento do inquérito contra Jair Bolsonaro. Para a Procuradoria-Geral da República, o parlamentar teria usado expressões discriminatórias numa palestra feita no Rio de Janeiro em 2017. Ele teria feito um discurso de ódio, principalmente contra índios e negros. O julgamento começou no dia 28 de agosto. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber votaram para que Jair Bolsonaro responda pelas expressões de racismo. Já para o relator, ministro Marco Aurélio e o ministro Luiz Fux consideraram que as falas de Bolsonaro fazem parte do contexto de liberdade de expressão. Mesmo entendimento apresentado hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver? Não me parece que, apesar da grosseria, apesar do erro, da vulgaridade, do desconhecimento das expressões, não me parece que a conduta do denunciado tenha extrapolado os limites de sua liberdade de expressão qualificada, que é abrangida pela imunidade material. Não teria, a meu ver, extrapolado para um verdadeiro discurso de ódio, de incitação ao racismo ou à xenofobia. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, candidato ao Senado, foi preso na manhã desta terça-feira pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em Curitiba, no Paraná. Beto Richa é alvo de 2 operações, uma realizada pelo Ministério Público do Paraná, pela qual foi preso, e outra da Polícia Federal, em uma nova fase da Lava Jato. A investigação do GAECO é sobre o programa do governo estadual Patrulha do Campo, que faz a manutenção das estradas rurais. A operação foi batizada de Rádio Patrulha. A defesa de Beto Richa informou por meio de nota que até agora não sabe qual a razão das ordens judiciais e que ainda não teve acesso à investigação. Disse que deve ajuizar ainda nesta terça-feira um habeas corpus. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino está questionando no Supremo a validade da lei do Estado do Rio de Janeiro, que veda o uso do termo tutor para o exercício das atividades de acompanhamento das disciplinas oferecidas na educação à distância. A lei fluminense estabelece que as atividades nessa modalidade deverão ser ministradas por professores qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso, que o termo tutor não pode ser usado e que o piso salarial do Estado seja o mesmo de professores presenciais. A CONAFEM argumenta que essa lei viola a isonomia e a legislação federal. O ministro Edson Fachin é o relator da ação. E você vai ver daqui a pouco a situação do sistema carcerário. É um número altíssimo de presos provisórios e, portanto, precisando de tomar alguma providência no sentido de determinar o julgamento. Terça-feira é dia de sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça. Hoje os conselheiros julgaram processos em listas e pareceres. A sessão de hoje foi a última da ministra Carmen Lúcia na presidência do CNJ.
A plenária foi aberta com o julgamento de um parecer com a proposta orçamentária para 2019, apresentada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O documento foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Outro processo de destaque na pauta foi um recurso administrativo com pedido de providência que tratava de uma proibição estabelecida pelo regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Ele veda sustentações orais de advogados em processos que estão com agravos de instrumentos e embargos de declaração. A relatora do processo, conselheira Daldice Santana, votou pela manutenção da norma interna do tribunal. O conselheiro André Godinho abriu divergência e foi acompanhado por 2 conselheiros. Mas, por maioria de votos, a proibição estabelecida pelo TRT foi mantida. A sessão desta terça-feira foi a última da ministra Carmen Lúcia como presidente do Conselho Nacional de Justiça. À frente do CNJ desde 2016, ela deixa o cargo após 2 anos de mandato. Isso porque na próxima quinta-feira, o ministro Dias Toffoli toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ao final da sessão, a ministra Carmen Lúcia falou sobre os projetos desenvolvidos pelo Conselho e agradeceu aos integrantes do CNJ. Eu quero agradecer inicialmente a cada um dos senhores conselheiros, os que aqui estão, os que compuseram este conselho no início e no curso da minha gestão. Agradecer ao Ministério Público, que está presente permanentemente, atuando também, a Ordem dos Advogados do Brasil. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, e o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Ari Neto, elogiaram a atuação da ministra à frente do CNJ e a atenção dada a diversos setores da sociedade. Quero, sobretudo, enaltecer a atuação da ministra Carmen Lúcia na presidência do Conselho Nacional de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal. Uma atuação dedicada a fazer cumprir a Constituição e as leis nos aspectos mais sensíveis e necessários para a construção da democracia brasileira. Durante 2 anos, tenho plena certeza, Sua Excelência esteve à frente do Poder Judiciário brasileiro, conduzindo seus rumos, sempre atenta à necessidade de que os direitos fundamentais, principalmente daqueles que mais necessitam, possam ser efetivamente tutelados e respeitados a Constituição da República. Gostaria de brevemente ler uma frase que é de Santo Agostinho, que me parece traduzir a personalidade de Vossa Excelência, que diz: enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Vossa Excelência mostrou ao Brasil muita vontade, muita luta nesses 2 anos, muitos desafios que superou e demonstrou com muita clareza para a sociedade brasileira que nós podemos ter esperança em dias melhores. A crise penitenciária brasileira nunca foi tão preocupante. No ano passado, a rebelião tomou conta das penitenciárias de vários estados do país. Para acompanhar a situação prisional, a presidente do STF do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, visitou as prisões e acompanhou os problemas de perto. Veja na reportagem especial de Fernanda Porto, a primeira de uma série sobre o assunto. O clima é tenso. A superlotação é o principal problema. Depois vem a falta de estrutura física. As condições são insalubres e há poucos agentes para controlar os detentos. Tudo isso não é novidade. E como a cada ano a situação fica mais complicada em razão de mais pessoas que são presas, uma onda de rebeliões que começou em janeiro de 2017 e foi até janeiro deste ano, deixou claro a crise no sistema penitenciário do Brasil. 119 presos mortos em janeiro de 2017. As rebeliões aconteceram em Manaus, Roraima e no Rio Grande do Norte. O caos não parou por aí. Até o começo deste ano, se espalhou pelas penitenciárias de Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Goiás. O governo federal anunciou ações para conter a onda de violência dentro dos presídios. No país hoje ainda se prende muito e se prende mal. Então, aí, em um sistema que tem aproximadamente 700 mil presos,
40% são pessoas que não deveriam estar presas, né? Diante da falta de dados precisos sobre o número de presos e das condições de funcionamento das penitenciárias, a presidente do STF e CNJ, ministra Carmen Lúcia, foi pessoalmente às principais unidades prisionais do país avaliar a real situação. É um número altíssimo de presos provisórios e, portanto, precisando de tomar alguma providência no sentido de determinar o julgamento. Por exemplo, esforços concentrados agora no sentido de julgar, de saber por que não está sendo julgado, houve uma diminuição que ainda está longe do que é suficiente. O Tribunal de Justiça está empenhado exatamente em dar cobra a essa providência que precisa de ser adotada. A ministra Carmen Lúcia determinou a atualização da pesquisa de avaliação das condições de funcionamento dos presídios, em cumprimento da Resolução 47 do CNJ. Os dados revelaram: mais de 48% dos presídios receberam classificação regular, 12,3% foram considerados ruins e 27,6% péssimos. Somente 10% de todos os presídios do Brasil foram classificados como bons. Excelente, só 0,9%. A próxima reportagem sobre esse tema vai mostrar a implantação do BNMP, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Uma medida determinada pela presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, para definir o número exato de presos no Brasil e como está o andamento dos processos de julgamento de cada detento. E você vai ver a seguir: novidades prometem facilitar eleições. A nova versão do aplicativo Pardal também é uma aliada da Justiça Eleitoral. As eleições de 2018 estão chegando e já é mais do que hora dos eleitores conhecerem algumas novidades que esse ano vão facilitar a participação em todo o processo. O voto em trânsito e os aplicativos e-Título e Pardal são exemplos de como a Justiça Eleitoral tem feito para garantir o direito ao voto em uma eleição atual e participativa. A Justiça Eleitoral está adiantada no quesito tecnologia. É que pela primeira vez na história das eleições brasileiras, um aplicativo vai substituir o título de papel. É isso mesmo. O e-Título foi elaborado justamente para o eleitor que fez o recadastramento biométrico poder ir às urnas apenas com o celular nas mãos. Uma forma de facilitar a vida do eleitor e incorporar as facilidades tecnológicas no pleito. E aí, portanto, basta que o eleitor que fez o e-Título com recadastramento biométrico leve o seu celular, que já vai ter a fotografia, ele fica dispensado de apresentação de qualquer outro documento. A nova versão do aplicativo Pardal também é uma aliada da Justiça Eleitoral. Dentre as melhorias para a eleição de 2018 está a possibilidade de registrar denúncias contra partidos e coligações, tudo pelo celular. Isso significa que o eleitor se torna o fiscal da lei durante a campanha eleitoral. Ou seja, é papel de todos fiscalizar e denunciar. Ele pode filmar, ele pode fotografar e encaminhar por essa mídia desse aplicativo chamado Pardal, que já está disponível, e ele faz um encaminhamento para a Justiça Eleitoral. Outra novidade é que pela primeira vez nas eleições gerais, os eleitores que não estiverem no domicílio eleitoral vão poder votar não só para presidente, mas também para governador, senador, deputado federal e distrital ou estadual. Neste caso, é importante estar dentro do estado onde é registrado o domicílio e, claro, ter feito o pedido à Justiça. Segundo o levantamento do TSE, quase 90 mil eleitores solicitaram o voto em trânsito. São Paulo foi o estado com mais pedidos, seguido de Minas Gerais. É uma forma de que, mesmo viajando, a Justiça Eleitoral garanta essa possibilidade de participação da cidadania eleitoral para o eleitor e a eleitora brasileira. O Ministério Público Federal apresentou ao Ministério das Relações Exteriores uma nota técnica em que defende a adesão do Brasil à Convenção do Cybercrime, também conhecida como Convenção de Budapeste.
Firmado em 2001 pelo Conselho da Europa, o Tratado Internacional visa estabelecer regulamentação comum e ações conjuntas que possibilitem a cooperação internacional para persecução penal em casos de crimes cometidos na internet. O documento foi elaborado pelo Grupo de Apoio sobre Criminalidade Cibernética da Câmara Criminal do MPF, com apoio da Secretaria de Cooperação Internacional. A Convenção de Budapeste conta atualmente com a assinatura de 60 países. Hora de dar um giro na rede, conferir as últimas notícias. Muito bem, vamos então à redação do Jornal da Justiça, falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com uma notícia que acaba de chegar à redação. O ministro Celso de Mello, do STF, negou o pedido para suspender a decisão do TSE que barrou a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro também negou o pedido para adiar o prazo para a substituição do candidato do PT à presidência da República. Ele determinou também que a decisão seja enviada à ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vai a júri popular o policial acusado de matar o dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira. Douglas foi atingido com um tiro em 2014 na comunidade Pavãozinho. Segundo a denúncia, o policial Walter Saldanha atirou no dançarino pensando que era um traficante, mesmo que a vítima estivesse desarmada. A data do júri ainda não foi marcada. E o plenário do Supremo Tribunal Federal continua amanhã o julgamento da legalidade do chamado ensino domiciliar. É a possibilidade dos pais darem aula em casa sem matricular o filho na escola. Até o momento, votou apenas o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso. A sessão está marcada para as 2h da tarde e será transmitida ao vivo pela TV Justiça. E o giro fica por aqui. Todas as notícias que você viu no Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você acessar TV Justiça Oficial. Até mais. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça. A gente se vê amanhã. Até lá.